Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira de grande jogo, Maracanã lotado, o Cruzeiro desde ontem aqui no Rio de Janeiro com desfalque de última hora, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Vamos falar sobre tudo isso, a rodada já teve muito jogo importante, tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Aqui na Samuca TV, nesta quinta-feira especial de Maracanã lotado e o Cruzeiro em campo num grande jogo, desafiando aí o líder Flamengo. O Cruzeiro que no momento é o terceiro colocado, porque já tivemos jogos importantes na rodada, que teve Mirassol 1, Red Bull Bragantino 1, na briga ali por G4, um bom resultado para o Cruzeiro. O Palmeiras não tomou conhecimento do Vasco, 3-0 para cima do Vasco em São Paulo. Sport e Fluminense empataram por 2-2. O Sport está com uma campanha muito ruim, próximo adversário do Cruzeiro inclusive, mas vem vendendo caro aí os pontos no Campeonato Brasileiro. Internacional e Corinthians também empataram por 1-1. Outro jogo de briga por G4, o Botafogo derrotou o Bahia, 2-1. Santos e Grêmio empataram por 1-1 na Vila Belmiro. Hoje temos Vitória e Ceará em Salvador, Fortaleza e São Paulo em Fortaleza e Flamengo e Cruzeiro às 8h30 da noite aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, que vai receber aí um público na casa de 70 mil torcedores, hein? É isso mesmo, 70 mil torcedores e o Maraca vai estar daquele jeito. O Cruzeiro que chegou ontem aqui ao Rio de Janeiro, na região do Leme é a concentração. Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, também marcando presença por aqui. E o Cruzeiro com a volta de Sinisterra, mas sem Wanderson. A gente vai falar sobre o atacante e sem também o zagueiro Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus ele recebeu um trauma no joelho, no treino na toca, e por isso foi vetado. E o Wanderson, um quadro de lombalgia. Os jogadores relacionados aqui no Rio de Janeiro, goleiros Cássio, Léo Aragão e Vitor Lamonier. Zagueiros Fabrício Bruno, João Marcelo e Vidalba. Laterais Kaique, Cauã Prates, Cauã Moraes e William. Para o meio, Christian, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Wallace, Rian Guilherme, Japa, Eduardo e Matheus Pereira. E pro ataque, Arroio, Bolassi, Gabigol, Caio Jorge, Marquinhos e Sinisterra são os jogadores convocados para este compromisso. Sem Wanderson, vai ter que mudar o time, o técnico Leonardo Jardim. E aí, a confirmação somente no vestiário do Maracanã, o Vidalba volta à zaga. Então o Cruzeiro tendo Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira. E aí, para a vaga do Wanderson, quem entra? Sinisterra, voltando agora, pouco provável. Tem o Kenny Arroio, já aguentaria uma titularidade? Tem até mesmo o Matheus Henrique. Marquinhos, correndo muito por fora. E aí o Caio Jorge no comando de ataque. Gabigol também seria uma outra opção? Então vamos aguardar o que vai fazer aí o técnico Leonardo Jardim. O Wanderson, repito, quadro de lombalgia, por isso acabou sendo vetado. Cruzeiro, pelo que a gente viu no desembarque, jogadores muito concentrados e sabendo da importância desse jogo para as pretensões do Cruzeiro aí em termos de briga pela parte de cima, né? Pela ponta do Campeonato Brasileiro. Informações importantes de convocação da seleção brasileira, de novo calendário do futebol brasileiro a partir do ano que vem, muitas novidades em Campeonato Brasileiro começando no final de janeiro, indo até dezembro, Copa do Brasil com final em jogo único, isso aí é a única coisa que eu não concordei, mas vamos tentar entender as melhorias que foram feitas, estaduais reduzidos, um calendário aí podendo ter
semanas mais cheias, sem esse monte de jogo quarta e domingo. A promessa é realmente de uma melhoria e vamos acompanhar todos esses detalhes do novo calendário do futebol brasileiro e aguardar como serão aí esses jogos, essas datas que a CBF vai trazer neste novo calendário o ano que vem, que tomara que tenha o Cruzeiro já na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E hoje foi dia de convocação e um cruzeirense na seleção. O Carlo Ancelotti até explicou, mas querendo ou não, apenas Cruzeiro e Corinthians foram os prejudicados, né? Com os jogadores aí convocados para amistosos na Ásia. O Fabrício Bruno, aí no caso do Corinthians, o goleiro Hugo, Caio Jorge não foi convocado desta vez e o Cruzeiro deve ficar sem o Fabrício Bruno no clássico do dia 15 de outubro diante do Atlético Mineiro. Isso porque o jogo será lá no Japão, do outro lado do mundo. O fuso horário, o jogo é no horário do Brasil, é pela manhã, mas são 12 horas de diferença, então é à noite lá no Japão. Para o Fabrício Bruno chegar, teria aí que pegar um voo, tem conexão, não sei se teria como fazer uma logística para voo fretado. E além disso é numa terça-feira, né? Se ele jogar para estar em campo numa quarta-feira, aí é muito pesado. Vamos aguardar, né? Ainda não tem nenhum martelo batido quanto a essa questão, mas de fato a presença dele no clássico diante do Atlético Mineiro hoje é mais difícil do que em relação àquela que foi jogo na Bolívia, teria um dia a mais ainda, né? De recuperação. Então vamos acompanhar. A gente fica feliz pelo Fabrício Bruno, mas aí, claro, o Cruzeiro pode ter um desfalque importante no clássico diante do Atlético Mineiro. Mas primeiro tem muita coisa ainda pela frente, tem um jogo nesta quinta aqui no Rio de Janeiro, tem domingo contra o Sport para o Cruzeiro se preocupar. E para esse jogo contra o Flamengo, Sinisterra está mesmo de volta. Informação que a gente pode trazer, treinou normalmente mais uma vez, fica no banco, à disposição do técnico Leonardo Jardim, o Sinisterra que tinha ficado fora do jogo com o Vasco por causa aí de um tratamento que ele vinha fazendo, de um estiramento, e ficou fora também do jogo diante do Red Bull Bragantino. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, tendo a volta aí de Vidalba na zaga e um Cruzeiro com boas opções, o Leonardo Jardim, porque além do Sinisterra, ele tem aí a oportunidade de contar novamente com o Gabigol. O time somente aqui no Rio de Janeiro. Leonardo Jardim já trabalhou, claro, nos últimos dias, mas vai deixar aí até a hora do jogo, vai deixar o Felipe Luiz também pensando, porque o Felipe Luiz sabe que teve 2 derrotas neste Campeonato Brasileiro. Uma para o Santos e a outra foi para o Cruzeiro no Mineirão. Mais de 70 mil torcedores são aguardados e a Nação Azul vai comparecer em ótimo número, porque aqui no Rio de Janeiro, por onde a gente anda, a gente já vê cruzeirense espalhado aí na rua. Jogo dificílimo hoje, com algumas ausências e o Cruzeiro não tendo aí um titular, hein, Cabido? E esse jogaço de logo mais. Para alegrias de um, né, Sr. Jota? Sério? Sério. Não é possível. Para alegrias de um. Tem gente que tava torcendo contra? Ah, tem gente que torce contra, CJ. Torce a favor, mas ao mesmo tempo torce contra. Você consegue fazer isso? Não. Eu também não, mas enfim. O Wanderson tá fora, né, gente? Tá. Daqui a pouco o Adroaldo vai trazer informações mais específicas em relação ao Wanderson. O que isso impacta no jogo do Cruzeiro, hein? Então, o jogo defensivo do Cruzeiro, pra mim, ele Perde. Perde. O Wanderson é um cara que vem ajudando muito ali pelo lado esquerdo, né? A gente questiona muito o Wanderson, na verdade, o poder de decisão dele, né? Essa inteligência de último terço de campo que realmente está deixando a desejar, tanto que ele ainda não marcou com a camisa celeste, né? Mas é um jogador que ajuda muito ali o Kaique, principalmente pelo lado esquerdo, é um jogador voluntarioso, é um jogador que taticamente ele é muito importante e sim, para o jogo de hoje contra o Flamengo, contra o melhor time do país, certamente o Cruzeiro vai ter muita dificuldade ali na marcação pelo seu setor esquerdo. E aí, CJ, a dúvida que fica é, quem substitui o jovem? O jovem é porque muita gente tá encantada com o Arroio. Muita gente tá encantado com
o equatoriano, o Kenny Arroyo, que realmente é um jogador diferente, né, das características que a gente vê dos atletas do Cruzeiro, né? É um jogador do drible, é um jogador da velocidade, é um jogador que gosta de partir para cima, mas definitivamente o jogo de hoje é um jogo muito mais... Opa, segura aí, CJ. É um jogo muito mais pensado do que corrido. O Cruzeiro tem que ser muito mais inteligente do que agressivo, na minha opinião, com relação a esse tipo de jogo que o Arroyo implementa na equipe. Então o Cruzeiro deve ir, na minha opinião, tá? Ou de Mateuzinho ou de Marquinhos. Falei até baixo, né? Marquinhos. Você encheu a bola do Arroio aí? Eu achei Marquinhos. que você Não, foi cavaco não. holandesa, encheu Não. um balde de 30 litros, depois você deu nele uma Não, rabada. todo mundo tem que ter a consciência que o Arroyo ainda não tá pronto, né? Pelo menos eu acho que a turma tinha que ter essa consciência, né? Não tá pronto. Pra ser titular contra o Flamengo no Maracanã, pra mudar o jeito do Cruzeiro jogar, não tá pronto. Não tá pronto. Nem o Cruzeiro tá pronto pra adequá-lo a esse nível de jogo. Boa. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de pragmatismo aqui e entender que do outro lado você tem um time extremamente forte, né? Daqui a pouco a gente vai fazer o super trunfo e a gente vai ter uma noção exata da distância que tem entre as equipes, CJ. O Cruzeiro é um time que, no momento em que perdeu um dos titulares, CJ, teve muitos problemas. Qualquer um deles. A gente não custa lembrar que no último jogo, por exemplo, não jogou o Fabrício Bruno. O Cruzeiro teve problemas. O Vidalba, perdão. O Cruzeiro teve problemas pelo lado esquerdo da defesa, né? Com o Kaique e o Jonathan Jesus por aquele lado. Então, é um jogo duro, é um jogo difícil e acho que a tendência é encaixar o Matheus Henrique no jogo para tentar dar uma equilibrada nesse meio campo. Mas não me surpreenderia se o Marquinhos fosse titular. Não me surpreenderia. Ô, Grício, o Cabido traz a opinião de que ou Matheus Henrique ou Marquinhos, quem, por quê e qual você escalaria? Ô, CJ, é uma decisão difícil pro Léo Jardim, porque ele não tem no elenco um jogador com as características do Wanderson. O jogador mais parecido com o Wanderson do elenco do Cruzeiro é o Marquinhos, em termos de características, que é um ponta que pode ser um ponta mais defensivo, né? Que é um jogador que vai ajudar muito sem a bola e que vai conseguir alargar o campo quando precisar, chegar à frente, né? Ter velocidade para chegar à frente e tudo mais. Então, assim, em termos de características, o mais parecido é o Marquinhos. Mas o Marquinhos não vive uma grande fase, o Marquinhos tem jogado muito pouco, ele até entrou nos últimos 2 jogos, mas somados os últimos 2 jogos, ele não deve ter batido aí 25 minutos. Então é um jogador que vem jogando pouco. Eu acho que a escolha vai ser o Matheus Henrique. Acho que a escolha vai ser o Matheus Henrique, ele já usou o Matheus Henrique ali como beirada em algumas vezes, mais pelo lado direito, mas ele já usou o Christian pelo lado esquerdo, né, no jogo contra o Bragantino. Acho que ele pode repetir isso, fazer uma troca, trazer o Mateuzinho como um meia pela direita e o Christian como um meia pela esquerda. Eu acho que é uma possibilidade se a gente levar em conta que muito provavelmente o Flamengo vai ocupar o campo do Cruzeiro na maior parte do jogo. Pela característica do Flamengo, pela qualidade do Flamengo, é muito provável que o Cruzeiro passe mais tempo se defendendo do que mais tempo atacando o Flamengo no jogo. Então eu acho que é uma possibilidade. Tem um outro jogador que eu acho que se não fosse o último mês, se a gente estivesse falando desse mesmo cenário em agosto, que para mim seria o escolhido, que é o Eduardo, que também já fez essa função ali, mas que teve a lesão, teve aquela suspensão, há muito tempo ele ficou fora, acabou perdendo um pouco de ritmo e perdendo um pouco de espaço também com a chegada de outros jogadores. Mas também não me surpreenderia 100% se fosse a escolha ali o Eduardo do lado esquerdo também do meio do Cruzeiro. Enfim, eu acho que o Cruzeiro perde muito sem o Wanderson. Por mais que não vive uma ótima fase tecnicamente, e não vive, por mais que desde que o Cruzeiro se encaixou... mais fraco que você falou uma vez. Desde que o Cruzeiro se encaixou, é o jogador que todo mundo está olhando como que o Cruzeiro pode substituir, tanto que o Cruzeiro foi ao mercado buscar jogadores que disputam posição com ele, né? Principalmente o Sinisterra. Então, assim, é uma perda significativa, mas acho que o Cruzeiro tem condição aí de suprir isso com outros jogadores mudando bastante, certamente, a característica. Mirandinha, ó, o Christian, se jogar lá pela esquerda e o Matheus Henrique aqui pela direita, ou vice-versa, Matheus lá pela esquerda, o Christian pela direita. Forte na marcação, forte fechando espaços, nessa intensidade defensiva, mas perde um pouco na ofensividade, não perde ou não? Tá sem Comparando, Wanderson. sem o Wanderson. Perde, assim, são características diferentes. Como o Cabidão disse bem, o Wanderson não tem sido tão
né, efetivo no ataque. Então não é que é um grande problema, vamos perder um finalizador, vamos perder um cara que tem dado muitas assistências. Então esse não é um grande problema. Eu acho que o Wanderson, comparado com o Matheus Henrique, é um cara mais de força, né? De pegar, de arrastar, às vezes com bola ele puxa alguns contra-ataques, mas defensivamente o Matheus Henrique consegue cumprir a função. O que o Cruzeiro ganha com o Matheus Henrique é dinâmica, é um jogador muito dinâmico. É um jogador que vai te dar muita linha de passe, às vezes, um momento difícil do jogo, o Flamengo pressionando, é o cara que vai chamar o jogo, vai sofrer uma falta, e o Wanderson seria esse cara mais de pegar e arrastar, eu acho que puxar mais um contra-ataque. Você perde essa velocidade do Wanderson, né, para tentar puxar um contra-ataque, mas você ganha uma dinâmica, um jogador que não vai se esconder do jogo, jogador que vai tentar jogar mais, tentar fazer com que o Cruzeiro fique um pouco mais com posse de bola. Esse time do Cruzeiro, desenhado com o Matheus Henrique, é um time que naturalmente teria mais características para ter a bola. Lembrando que é difícil ter isso contra o Flamengo, mas até a bola. O que eu acho importante para o Cruzeiro nesse jogo, CJ, é não desacelerar o jogo. Um jogo mais pausado, eu acho que é muito bom pro Flamengo. É o jeito do Flamengo jogar. Posse de bola, com calma. O Corinthians não ter incomodou pressa. atacando. O Corinthians, no primeiro tempo, teve várias chances num contra-ataque, explorando as costas dos zagueiros do Flamengo, com velocidade. Quando o jogo fica mais pausado, favorece ao Flamengo. Então eu acho que o Cruzeiro tem que acelerar esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Porque às vezes o time jogando fora de casa, ele quer catimbar mais, ele quer sofrer uma falta, quer ficar no chão. Em algum momento, quando estiver sendo muito pressionado, ok. Mas no geral, saiu uma bola para lateral, não é porque tá jogando no Maracanã. Pega a bola, bate rápido, acelera o jogo. Eu acho que isso incomoda o Flamengo. Eu acho que essa atitude vai ser mais importante. Não vejo o Wanderson como um grande desfalque. Acho que o Matheus Henrique pode cumprir essa função, mesmo achando que o Matheus Henrique também não é a função que ele se sente mais confortável. Acho que a melhor posição do Matheus Henrique é um segundo volante, ou até um terceiro, mas jogando mais por dentro. Menos como, né, jogando como um ala, assim, muitas vezes na lateral. Mas ele pode fazer essa função, não vejo problema não. Alô, pra você que se liga em mais um pacotão de notícias do Cruzeiro. E vamos falar de Fabrício Bruno, convocado para a seleção brasileira. Amistosos contra a Coreia do Sul e contra o Japão. O jogo contra o Japão no dia 14. E aí, num panorama normal, ele não chegaria para o Clássico. Sim. Essa é a verdade. Pode mudar a situação? Pode. Mas num panorama normal ele não chegaria. Minha opinião, Fabrício Bruno faz uma ótima temporada. Tá voando, jogando muito. E um jogador dessa categoria não quer ficar de fora da seleção se ele está numa lista. Né? Ele tem o compromisso dele com o Cruzeiro? Tem, mas ele também tem um compromisso enquanto atleta. E um compromisso enquanto atleta, ele quer vestir a camisa da seleção. Isso para ele dentro do clube também representa importância, valor, tudo isso, gente. Sim. Tudo isso. Só acho que a culpa não é do Cruzeiro, não é do Fabrício Bruno, a culpa é da senhora CBF, que sabe que tem um calendário FIFA e um outro calendário Conmebol. Exato. E ela me coloca o jogo um dia depois do outro. Isso é respeitar o calendário onde? Eu queria saber. Pior de tudo ainda no Japão, né? Que dificulta ainda mais o retorno. Porque se fosse, por exemplo, no Brasil, tranquilo. O Lucas fez um complemento de ideia perfeito. Sim. Gente, parece criança, porque quando eu era criança que tinha essa brincadeira, você fura um buraco no chão, você chega no Japão. Não é isso não, gente. Nós estamos falando de um lugar, negócio sério. O Japão está do outro lado do mundo. Sim. Então, assim, é brincadeira, né? Perder um jogador dessa categoria. Repito, a culpa não é do Cruzeiro, a culpa não é do Fabrício Bruno, a culpa é da CBF e a culpa não é do Carlo Ancelotti também, não. Porque ele quer escolher que ele pensa em levar para a Copa. Exato. A culpa é de quem faz o calendário do futebol brasileiro, direção de competições da CBF, que é uma brincadeira. Tanto tem culpa nisso que apresentaram hoje o novo calendário para as próximas temporadas, já tentando diminuir esses erros. E a gente traz aqui o panorama, porque Brasil e Japão será no dia 14 de outubro,
7h30 da manhã, de Brasília, no estádio de Tóquio, lá na capital do país asiático. E Cruzeiro e Atlético jogarão pela 9ª rodada do segundo turno, a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena, no dia 15 de outubro, um dia depois, 9h30 da noite. Então, um intervalo de 36 horas, se a gente considerar o fim do jogo do Brasil. Uma viagem Japão-Brasil... pode variar de 25, 30 horas, 35. E a gente traz o exemplo, você vai se recordar, do Arrascaeta. Na final da Copa do Brasil de 2018, ou antes de Corinthians e Cruzeiro, lá na Neoquímica Arena, ele jogou um dia antes pelo Uruguai contra o Japão, nesses mesmos moldes, bem parecido. E aquela a ocasião, o Cruzeiro investiu R$60 mil para fazer que ele pegasse uma passagem em primeira classe para voltar ao Brasil. O voo durou cerca de 25 horas. Ele chegou quase na hora do jogo já, Cruzeiro e Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Começou no banco de reservas, jogou 25 minutos e fez o gol do título, é fato. Mas é diferente, porque era uma final e era um jogador um meio-campista, né? Um cara que pode entrar no segundo tempo, porque, por exemplo, o Fabrício Bruno, claro que é muito importante para o Cruzeiro, mas é diferente você colocar um jogador, um zagueiro para jogar 20, 25 minutos, né? Não. Fabrício Bruno é para começar o jogo. Sim, Não tem ideia. Porque vai pôr ele com 30 do segundo tempo. Não. Para começar o jogo, né? Por tudo que representa, por ter todas as qualidades que a gente falou, mas é importante lembrar que a CBF precisa mudar. E lembrando que o Fabrício Bruno foi o único jogador de linha que atua no futebol brasileiro a ser convocado pelo Carlo Ancelotti. O outro jogador do futebol brasileiro, Hugo Souza do Corinthians, mas é goleiro, é diferente. Eu vi muita gente, é perseguição. Não, gente, não entra nessa linha, não. Eu só volto a dizer, se você fosse jogador do Cruzeiro, se você tivesse a qualidade do Fabrício Bruno, você queria estar na seleção. Gente, o cara pode ir para a Copa do Mundo. Agora, é piada o calendário da CBF. O calendário da CBF é piada. Então, assim, vamos ver se para o ano que vem vai mudar alguma coisa. Pelo menos essa é a ideia no que foi apresentado hoje pelo Samir Chaud, que tem aí menos jogos, que dê mais qualidade ao campeonato. Campeonato Brasileiro que agora vai começar no dia 28 de janeiro. De uma vez? Vamos já emendar. Exatamente. O Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro e vai até dezembro, né? Então, bem esticado o Campeonato Brasileiro. Vai acontecer em paralelo com os estaduais. Estaduais começando dia 11 de janeiro a 8 de março, com os clubes grandes entrando de uma certa forma em uma fase mais avançada. A gente pode esperar isso. Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa Sul-Sudeste são as Copas regionais. O que são essas Copas regionais? 2 times de cada estado, por exemplo, na Copa Sul-Sudeste, que é onde o Cruzeiro se enquadraria. Mas, neste caso, os times que jogam a Copa Libertadores ou a Copa Sul-Americana não vão participar. Então, o Cruzeiro ano que vem não vai participar, porque já está bem encaminhado na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana nem se fala, é mais garantido, mas deve disputar a Copa Libertadores. Copa do Brasil de 18 de fevereiro a 6 de dezembro, com final única. Os times da Série A entrando na 5ª fase, diminuindo também o número de datas. E aí depois tem Libertadores de 18 de fevereiro a 28 de novembro. Sul-Americana, 8 de abril a 21 de novembro. A CBF tentando tirar um pouco de jogos dos clubes já gigantes, né, para dar uma desafogada e entregar mais partidas para os clubes menores. E a sorte é que o Cruzeiro já deu pelo menos 15 dias de férias para os jogadores, porque um exemplo, se o Cruzeiro chega a uma final de Copa do Brasil, ainda tem o Corinthians, né, gente? Temos que respeitar muito o Corinthians. É um adversário muito difícil. Mas o Cruzeiro tem aí essa questão de observar também essa folga dos atletas, as férias que precisam ser concedidas aos jogadores. Depois do assunto calendário, vamos falar de Flamengo. Exatamente, jogo muito importante, Cruzeiro e Flamengo. Gostei da sua matéria. Gostou? Do tabu. Porque o tabu em um momento inicial é encarado como algo negativo. Só que pro Cruzeiro esse ano, ter tabu é até bom, porque o Leonardo Jardim virou um exterminador de tabus, né? Gostei disso, exterminador. Eu lembrei dessa matéria, exterminador de tabu, eu lembrei do Jardim, igual o Schwarzenegger, assim, exterminador do futuro. Olha só, Cruzeiro já quebrou tabu contra o Palmeiras, em casa, já quebrou tabu contra o Sport, já quebrou tabu contra o próprio Flamengo. Tá aí, né? São vários tabus.
uma lista de tabu que você pode entrar no itatiaesporte.com.br e dar essa moral para a matéria escrita pelo nosso Luquinhas Barbosa, ou Lucas Barbosa, ou meu irmão mais novo. Você escolhe o que você quiser. Então, você pode acessar a matéria. Põe de novo a matéria lá, Luquinhas, aí, ó. Aí. Ó, você acessa, ó, mano, coloca o site lá, ó, pra você ver, ó. Exterminador de tabus. Jardim aí, tem missão de quebrar escrita em Flamengo e Cruzeiro. Exatamente. A escrita, que é o Cruzeiro que, em campeonatos brasileiros, como visitante, não vence o Flamengo há 15 anos, Pansieri, no Rio de Janeiro. Última Jogo em vitória, Volta Redonda, né? 2010, e a última vitória no Maracanã em campeonatos brasileiros, 2009. Então você pode escolher o tabu, 09 ou 10. Se for 10 é 15, se for 09 é 16. E em competições gerais, 7 anos, porque o Cruzeiro venceu em 2018 a partida pela Copa Libertadores no Maracanã. Desde então foram 4 jogos lá no estádio Mário Filho contra o Flamengo. Então, para esse jogo, uma novidade, Luiz Sinisterra viajando com o grupo. Sinisterra sendo opção para o banco de reservas do Cruzeiro. Gabigol sendo opção para o banco de reservas do Cruzeiro. E o Vidalba, titular absoluto, ao lado do xerifão Fabrício Bruno. Exato. Bora passar o time? O Cruzeiro que chegou na noite desta quarta-feira no Rio de Janeiro, onde vai fazer esse confronto contra a equipe do Flamengo. O Cruzeiro que vai ficar na região sul do Rio de Janeiro para esse descanso e tem aquela famosa ativação na manhã de quinta-feira. Vamos passar para o Cruzeiro. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Fechou. É o time que o torcedor se acostumou a ver pelo Cruzeiro. O Flamengo lidera com 54 pontos. O Cruzeiro tem 50, né? Quer diminuir essa distância que na última rodada realmente deu ruim. Ó, pra gente fechar, a Bolassi chegou a um acordo com a diretoria do Cruzeiro para que não tenha aquele gatilho contratual vigente, né? Então, sentaram, conversaram, vão dar uma analisada aí no rendimento do Bolassi no final do ano para ver se ele vai ficar, se ele vai sair. Teve aí esse lado do jogador e o lado do Cruzeiro para essa ideia acontecer. E mais de 30 mil. A última parcial 27, não, é muito mais de 30 mil já garantido pro jogo do Sport domingo às 8h30 da noite. Promoção fazendo efeito, então a tendência é que tenha um público melhor do que foi contra o Bragantino também 8h30 da noite no Mineirão, talvez mais de 40 mil torcedores. Lembrando que sócio paga R$30 em qualquer setor do estádio. Sim, né? Preço bom. E eu tô esperando você pagar meu ângus, né? Lá, uma nota que é legal a gente sempre passar. Visita especial na Toca, Dirceu Lopes. Nessa quarta-feira, Dirceu Lopes. O príncipe, um dos maiores ídolos. Vamos pôr na tela aí, vamos pôr aí essa imagem na tela aí. Dirceu Lopes, o príncipe. Um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro e recebeu a camisa 3 do Cruzeiro, que tá tão bonita que quebrou um recorde, né? Vocês deram essa informação que o próprio Cruzeiro depois confirmou, né? É a camisa mais vendida desde 2020. Camisa número 3 é a mais vendida. Das produzidas pela Adidas, essa é a mais bonita. Muito bonita, muito bonita. Ficou bonita. Eu gostei. Nossa, eu acho que é uma das mais bonitas, camisa 3 hoje do futebol brasileiro.